Vocês viram no último módulo que os alcanos podem sofrer reações de substituição via radicais livres. Então, nessa reação, o hidrogênio é substituído por um cloro, ou pode ser por um bromo, se transformando num haleto de alquila. Isso muda radicalmente a reatividade do carbono, que no caso dos alcanos é praticamente inerte, e se transforma num haleto de alquila, que é muito mais reativo. Vamos ver agora que tipo de reatividade que os haletos de alquila possuem. Vemos que, a partir de um haleto de alquila, é possível fazer reações de substituição nucleofílica, ou seja, reações polares. Então, com uma gama enorme de nucleófilos, podemos transformar um haleto de alquila, por exemplo, em um álcool, éter, tiol, tioéter, nitrila, alcino, éster, sal de amônio quaternário e azida de alquila. Todos esses produtos são possíveis a partir de um haleto de alquila, utilizando reações polares de substituição nucleofílica. Observando a estrutura dos haletos de alquila, nós vemos que, independente do halogênio, nós temos o carbono parcialmente positivo, porque vai existir uma ligação polarizada aonde temos esse dipolo permanente. Então, em todas essas moléculas, o carbono está com uma carga parcial positiva. Os haletos de alquila podem ser classificados em haletos de metila, haleto primário, secundário e terciário. Isso vai depender da quantidade de grupos alquil que estão ligados ao carbono ligado ao halogênio. Terciário tem 3 grupos, secundário 2 grupos, primário 1 grupo e o haleto de metila não vai ter nenhum grupo alquil ligado a ele. Aqui nós temos 2 exemplos de uma reação de substituição nucleofílica. Nós vemos o seguinte, que nessas reações existe um padrão, que é o nucleófilo, o substrato, aonde o carbono tem uma carga parcial positiva, ou seja, ele é eletrofílico. Neste carbono está ligado um grupo que pode sair na forma de um ânion, e temos aqui o produto. Em todas essas reações, nós temos esse padrão, o nucleófilo, substrato, carbono eletrofílico, um produto e um grupo de saída. No caso dos haletos de alquila, esse grupo de saída sempre vai sair com uma carga negativa, vai ser sempre um ânion. Nessas reações, o nucleófilo forma uma ligação com carbono e a ligação carbono-halogênio é rompida e os elétrons passam para o halogênio. Bom, mas como que essa reação ocorre? Que tipo de mecanismo é envolvido nesse tipo de reação? Nós vemos que são possíveis 2 mecanismos. Ou você tem primeiro um ataque nucleofílico àquele carbono que está positivo e ao mesmo tempo a perda de um grupo de saída e a formação aqui do produto, isso se dando em uma etapa apenas. Ou nós temos um outro mecanismo que primeiro ocorre a perda de um grupo de saída, formação de um carbocátion e o ataque do nucleófilo a esse carbocátion para depois formar o produto. Então, aqui nós vemos 2 etapas ocorrendo. Mas qual delas vai ser a principal? Será que as 2 ocorrem ao mesmo tempo? Foram feitos estudos onde observaram que a velocidade de algumas reações de substituição dependiam da concentração tanto do substrato quanto do nucleófilo. O que significa que, se aumentarmos a concentração do substrato em 2 vezes, a velocidade dobra. Se aumentar o nucleófilo em 2 vezes, a velocidade também vai dobrar. E se aumentarmos em 2 vezes o nucleófilo e o substrato, nós temos que a velocidade quadruplica. Então, ela sempre vai depender dos 2.
ou seja, é uma reação de segunda ordem. Por isso que eles chamaram esse tipo de reação de substituição nucleofílica bimolecular. Para esse tipo de equação de velocidade, o primeiro mecanismo, que é aquele mecanismo consertado, ele se adequa muito bem a essa equação de velocidade, porque neste mecanismo, tanto o nucleófilo quanto o substrato participam da mesma etapa. E esse mecanismo ocorre, na verdade, em uma etapa só. Então, vemos que ocorre o ataque no nucleófilo, depois a saída do grupo, isso em uma etapa só. Uma observação que confirmou esse tipo de mecanismo foi que, quando é usado um substrato quiral, por exemplo, aqui no caso, o nosso composto ele tem configuração S. Após a reação, é formado apenas um enantiômero e com inversão de configuração. Então, nesta reação, com o mecanismo consertado, observaram que houve, primeiro, produção de apenas um produto e, segundo, que houve uma inversão de configuração. Isso mostra que, no ataque nucleofílico, existe um lado que é preferencial, que é o lado por trás, ou seja, do lado oposto ao grupo de saída. Não ocorre o ataque pelo mesmo lado do grupo de saída. Porque se ocorresse este ataque, não ocorreria a inversão de configuração. Olhando aqui a reação com o estado de transição, nós vemos como que isso se adequa muito bem ao que foi observado. O nucleófilo atacando do lado oposto ao grupo de saída forma um estado de transição, a ligação formou-se, essa foi rompida e os grupos substituintes inverteram, foram para o outro lado. Então vejam, é como se fosse um guarda-chuva quando pegam uma rajada de vento que vira para o outro lado. E aí a gente tem a mesma coisa aqui ocorrendo e é formado apenas um produto, um enantiômero. Quando compararam diferentes aletos de alquila, eles viram o seguinte: os aletos de metila reagem numa velocidade 1000 vezes maior do que, por exemplo, o aleto secundário. Os aletos primários é mais ou menos 100 vezes mais do que o secundário e o terciário nem reagia. Então, eles viram que existia essa tendência dos aletos de metila serem muito mais reativos do que o secundário, o primário, e o primário do que o secundário. Bom, mas por que isso? Quando a gente observa o estado de transição, nós vemos que o estado de transição ele está no nível mais alto de energia, nessa única etapa, e é necessário uma energia de ativação para se chegar a ele. Geralmente, os estados de transição são muito instáveis, e nós vemos que existe um volume tanto do nucleófilo quanto do grupo de saída. Se os hidrogênios forem substituídos por grupos alquílicos, este volume aglomerado aqui no estado de transição vai aumentar, o que pode gerar uma repulsão entre os grupos. E nós observamos que em diferentes diagramas de energia, quando nós temos o substrato metila, a energia de ativação é relativamente baixa, porque os grupos são muito pequenos. Quando é substituído um dos hidrogênios por um grupo alquílico e o substrato se torna um substrato primário, a energia de ativação já aumenta um pouco, porque o estado de transição vai ficar mais aglomerado e isso vai aumentar a sua instabilidade. Se dois hidrogênios forem substituídos por dois grupos alquílicos, vai aumentar mais ainda a repulsão entre os grupos, o que vai tornar o estado de transição mais energético, mais instável, e por isso a energia de ativação vai ser muito maior. Então, pelo que nós estamos vendo,
Um substrato de metila é bem mais viável, porque ele tem que romper uma barreira energética, uma energia de ativação bem mais baixa do que o primário, e o primário é mais viável do que o secundário. Isso tudo tem a ver com o estado de transição ser mais aglomerado do que o outro, mais instável do que o outro.